O nosso clima só está como está nesse momento, aliás, mais do que isso. Você, eu, só estamos vivos aqui, a raça humana só está viva aqui porque o planeta passou, porque já mudou, né? Passou por um período de clima tranquilo, de geologia tranquilo, de movimentos tectônicos tranquilo. Isso que a gente sente hoje e vê acontecer é muito pouco perto do que aconteceu lá atrás, antes da raça humana vir para o Brasil. Vir para o Brasil, não, vir para o mundo, tá? Por que você está falando isso? O que você entende disso? Não, não entendo quase nada. Eu sou geólogo, tá? Sou geólogo e doutor em planejamento e geologia ambiental. Eu sei o que eu estou falando aqui, tá? Dei aula por mais de 30 anos em universidades públicas e particulares, 32 anos só na última pública. Então, eu sou um cara que o meu negócio é aprender, estudar cada vez mais. E depois que eu me aposentei, eu passei a me dedicar aos outros veículos elétricos que eu falei que eu tenho. Eu sou aeromodelista também. Então, eu tenho aeromodelos elétricos. Sim, e voam. Então, como vocês estão vendo, a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Do que a gente pensa. A gente pensa que não, mobilidade elétrica é carro elétrico, etc. Não é nada disso, cara. Mobilidade elétrica são veículos elétricos como alternativa aos veículos com motor a explosão, tá? Olha, e quais são esses veículos? Vamos falar desses veículos agora, que eu acho que é muito legal nessa live de introdução ao meu canal, né? Quem quiser aprender aqui no meu canal, manda para cá, tá? Se você está assistindo aí, cara, já bota um coraçãozinho se você tiver no Instagram, ou bota aí um positivo se você tiver no meu canal do YouTube. E olha, se inscreva no Instagram, se inscreva no canal, que você não tem nada a perder. Você só vai ganhar aqui com muita informação correta, sem sensacionalismo para vender esse carro, vender aquele carro, vender aquele carro, nada disso. Aqui nós vamos falar de carro, vamos falar de moto, olha aí os veículos, carro, moto, bicicleta elétrica, moto elétrica, avião elétrico. Não, peraí, você está falando de avião? Onde era o modelo? Não, meu amigo, eu estou falando de avião elétrico. Ah, mas isso nem existe. Quem te falou? E se eu te disser que o meu primeiro contato com avião elétrico já foi há mais de 10 anos, você acreditaria? Não, azar o seu, porque foi. Eu só sei que foi assim. Eu não sei se é como dizia aquele filme, né? Aquele sujeito do Alto da Compadecida. O cara falava para ele, mas isso aí não é mentira? Ele falava assim, ó, se é mentira eu não sei, eu só sei que foi assim que aconteceu. E foi assim que aconteceu, tá? Há mais de 10 anos atrás eu tive contato com o início dessa história de aviação elétrica. E hoje eu trouxe até aqui para você um avião elétrico funcional que é usado hoje em dia para você ver daqui a pouco. Então nós estamos falando, ó, de scooters, transporte público elétrico, tá? Bicicletas elétricas, veículos elétricos. A bicicleta tem a vantagem que você pedala, faz exercício e ainda ela é elétrica. Você do Instagram, se está estranhando que eu estou olhando toda hora para cima e você também aí vê que o meu olhar muda, bom, funciona assim. A câmera do YouTube está aqui, a câmera do Instagram está aqui. E não é a mesma câmera. Então, às vezes eu estou para cá, às vezes eu estou olhando para cima, às vezes estou olhando para baixo. Então, vocês não liguem que é simplesmente por isso, tá ok? É só não se preocupar com isso, não. Bom, agora que nós falamos já aqui, veículo elétrico pode ser, chama EV, né? EVs, a gente chama hoje, Electrical Vehicles. Em inglês, Electric Vehicles, sei lá, uma coisa assim, em inglês. Então, agora que a gente descobriu que os veículos elétricos, é bem fácil os portugueses não falam electrical vehicles, não, eles falam veículos elétricos. E quando tinha como é que chama, a pandemia aí, né, eles falavam de outro jeito. E quando tinha, eles falavam aportuguesado, pronto, tá? Aportuguesado. Quando não, tem ainda, né, um monte de doenças aí, que a gente fala em inglês aqui no Brasil, eles falam em português lá, não tem graça não. E eu acho que eles estão certos, tem que falar em português mesmo. Nós não estamos nos Estados Unidos, né? Bom, mas enfim,
Os veículos elétricos são bicicletas elétricas, scooters elétricos, transporte público elétrico, que vocês conhecem, e aviões elétricos, que vocês até essa live aqui não conheciam, mas agora vão conhecer, daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa muito séria, que é a infraestrutura de recarga. Porque quando você pensa em veículo elétrico, você tem que lembrar que veículo elétrico tem algumas nuances. Por exemplo, vamos falar em transporte público. Nós temos ônibus elétricos a bateria, temos. E temos transporte público, ônibus elétricos, com fornecimento de energia externa, que eram os antigos. E temos ainda os trens, que também eram elétricos antigamente, e tudo isso foi passado para diesel. Enfim, eu sou do tempo em que trem era elétrico, ônibus era elétrico e bonde elétrico nas cidades. Aí veio o progresso, né? Não é progresso, é progresso, que eu também chamo, naquela época, era visto como progresso, mas na verdade foi um grande retrocesso. Tiraram-se os trilhos dos trens, tiraram os bondes das cidades e tiraram os ônibus elétricos das cidades. E o que puseram no lugar? Um monte de ferro barulhento, fedido, tá? A diesel. Puseram tudo isso no lugar. E aí se estimulou com a retirada dos trens, praticamente, e se estimulou ônibus elétricos, diesel. Por que isso? Vocês sabem por que aconteceu isso? Vamos ser sinceros aqui. Isso é lobby, foi lobby do American Way of Life, do jeito americano de viver, que os Estados Unidos tentaram, então, e conseguiram implantar no mundo inteiro. Só que em alguns lugares o povo não era tão chucro como eram os governantes daqui, tá? Não me interessa quem são. Eles não tiraram os trilhos, eles não desarticularam os bondes, tiraram os bondes. Não, eles melhoraram, tá? Eles melhoraram o bonde. Quem já não, quer dizer, quem já não é todo mundo, mas quem for para a Europa anda em bonde elétrico até hoje. Ah, mas em Portugal aquele bonde velho. Não, meu amigo, você não conhece os bondes elétricos da Itália, da Alemanha e de outros lugares, tá? Você não conhece. Então, é importante a gente saber e não fazer um retrocesso aqui novamente por alguma razão estúpida, né? Não que vai acontecer agora. Agora é para ser ir à frente. Mas imagine quanto dinheiro teria sido economizado se determinados governantes não tivessem desestruturado toda a nossa malha ferroviária aqui no Brasil. Uma barbaridade. Por quê? O seu conhecimento, tá, é que vai ditar o tamanho, ou o tamanho não, o tamanho da sua compreensão, né? Então, vamos falar ao contrário, né? A sua vida, ela é limitada pelo seu conhecimento, cara. Basicamente isso. Se você não conhece, você faz bobagem. Você fala bobagem. O que me levou a vir aqui é exatamente isso. Eu não aguentar mais gente falando besteira, ouvir gente falando besteira, seja no YouTube, seja em WhatsApp, seja onde for, a respeito da mobilidade elétrica. E no caso do Brasil, parece que só existe o carro elétrico. É uma coisa inacreditável isso, mas é isso que está acontecendo aqui. Então, é importante a gente ter conhecimento, tá? Tendo conhecimento, acabou a conversa. Lembra que eu falei do Einstein lá no passado? Volta a fita aí depois. A fita não, né? Volta aí, volta o vídeo depois, se você quiser, e escuta o que o Einstein disse. Eu não vou repetir aqui agora, tá bom? Bom, uma vez dito isso, vamos falar rapidamente sobre os benefícios da mobilidade elétrica, tá? Que benefício que a mobilidade elétrica vai trazer para a gente, né? É interessante, às vezes, perguntar isso, né? Que benefício é esse que ela vai trazer? Vai trazer algum benefício de fato mesmo para a gente? Será? Será que traz mesmo? Ah, não sei, viu? Vamos ver aqui. Bom, benefício número 1, vamos falar, ambiental. Pô, a gente acabou de ver acabar com um estado inteiro. Acabou-se com o estado inteiro, o estado do Rio Grande do Sul.
Agora, o que você não sabe, né? Por isso que eu digo, a gente precisa, mesmo quando é difícil não falar, mas eu vou tentar não falar, mas a gente precisa do seguinte: eu sei, por exemplo, de fonte segura, que tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul não é de agora, tá? Que está previsto por quem estuda, por quem tem conhecimento. Isso já foi previsto lá em 2013, 2014, quando o governo destinou milhões de reais para obras de cuidado de recuperação ambiental, etc, etc, etc. O que foi feito? Nada. Pelo menos a informação que eu tenho é essa. Se eu estou falando alguma coisa errada, me desculpe, mas não foi feito nada. O dinheiro foi, não sei se foi usado para uma coisa ou para outra, mas para aquilo que se destinou, não foi usado. Isso foi lá em 2014. Olha só. O que mais? Nos últimos 5 anos, o Estado do Rio Grande do Sul aproveitou-se de situações específicas que não cabem aqui a nós falar e afrouxou as leis ambientais. Então é só somar 1 mais 1, 2. E aí a gente viu o que aconteceu. Por quê? Porque toda essa mudança climática já estava sendo prevista. Como eu disse, nós estamos vivendo num intervalo em que o clima e a movimentação da Terra estão muito calmas aqui. É só por isso que a nossa raça existiu aqui. Senão a gente teria sido exterminado. Se continuasse como era lá atrás, com erupções, com terra que sobe, é terra que desce, é mar que invade, é mar que sai. Isso tudo aconteceu aqui na Terra, né? A gente não teria sobrevivido. A gente sobreviveu porque tudo isso foi diminuindo. O planeta foi entrando num equilíbrio, as coisas diminuíram e a gente conseguiu sobreviver. Porque o homem lá, quando ele nasceu lá atrás, qualquer coisa matava todo mundo. Né? Qualquer coisa mais brava, quando ele começou lá atrás. Então, ambiental, redução de emissão de gás poluente e menor pegada de carbono. Isso dá o quê? Dá uma melhora estruturada, uma melhora estrutural. Não, nossa, estou falando tudo errado aqui, mas ao vivo é assim. Dá uma melhora geral, não é estrutural, nas condições atmosféricas, tá? Vamos falar uma outra economia interessante, uma outra vantagem, vamos dizer assim, que é econômico. Economia de combustível e menor custo de manutenção. Cara, um carro elétrico praticamente não tem manutenção. Eu tenho um carro elétrico. Você sabia que tem, no caso o meu tem, não vou falar a marca porque não interessa, mas a gente vai começar, na hora que chegar no carro elétrico, eu vou começar com os bonés aqui para mostrar para você o que eu penso disso tudo. Bom, economia de combustível. Então, cara, só isso daí já é uma coisa assim sensacional, né? Manutenção, que a gente estava falando. O carro elétrico, o que eu tenho pelo menos, troca óleo a cada 40 mil quilômetros. E a quantidade de óleo que vai, pasme, é meio litro. Serve, sabe para quê? Para lubrificar uma coroa e um pinhão só. É a redução do motor elétrico para a transmissão para as rodas, que é um eixo, né? Então, só aí não tem quase nada para quebrar, praticamente nada. O resto, suspensão, essas coisas, é desgaste. Mas motor, essas coisas, e o desgaste é muito lento, principalmente quando você não tem vibração, tá? E a vibração vem acompanhada de ruído. O carro elétrico é extremamente silencioso, tá? Para quem dorme em viagem vai ser uma delícia, porque o cara só escuta o pneu no chão. Isso, e se você usar um pneu apropriado, que é o que vem no carro, é bem baixinho o barulho. O pneu para carro a motor, ninguém nunca se preocupou nisso, porque o motor faz mais barulho que o pneu. Então, não sei. O dia que eu for trocar, se eu usar um pneu normal, eu vou saber. Mas provavelmente vai ser mais barulhento. Mas não tem